Bom, resumidamente é isso daí, gente, e depois a gente pode conversar um pouco mais, mas eu quero focar agora no tema que é conectando a fé e trabalho. E essa questão da conexão, quando o pastor, Freitas, José Freitas, falou para mim, eu olhei e disse, que legal esse tema, né? Super fácil, uma coisa que dá para fazer em 5 minutos, um resuminho assim, entregar para vocês, porque é um assunto que todo mundo conhece e tem amplo conhecimento e gosta sobre isso. E eu disse, rapaz, como é que eu vou falar sobre isso de uma maneira muito resumida? E eu vou tentar fazer isso nas próximas 3 horas, que é o tempo que eu tenho aqui, né? Depois a gente está liberado aí para entregar o jejum, porque vai ser um jejum mesmo. E aí eu peço por próximo, alô pessoal da mesa aí, por favor, pessoal da mesa, obrigado, a técnica, vamos lá. O tema será um tema que eu estava pensando, enquanto eu estava vendo isso daqui, e uma coisa que eu descobri, já há muito tempo, na verdade, mas porque eu tive que fazer essa pregação, é de que o trabalho é divino, né? O trabalho é divino. E uma das coisas interessantes não sei se foi falado isso ou não na última vez, mas qual é a diferença do conceito católico e do conceito protestante sobre trabalho? Tá? Está nas raízes da própria base de fé do catolicismo e do protestantismo. Basicamente, nós não estamos julgando aqui, tá, a teologia, nós estamos apenas apresentando como que se baseia a teologia do trabalho nessas duas correntes do cristianismo ocidental. O catolicismo vê o trabalho como uma maldição, como uma consequência da queda. Por causa da queda, então, nós temos o trabalho. Okay? Então, o trabalho é uma espécie de maldição que o homem herda por causa do trabalho. E quando vocês veem, principalmente os países que tiveram sua matriz em cima desse conceito de que o trabalho é uma maldição, vocês vão perceber uma coisa, esses países são países que, basicamente, eles não têm uma prosperidade, vamos assim dizer, econômica ou financeira, certo? Em geral, os países não têm esse tipo, não estou dizendo que todos, mas a matriz, quando se pensa como o trabalho como uma maldição, você não tem desenvolvimento. A partir da reforma, com Lutero e principalmente com Calvino, né, nós temos uma inversão disso e eles percebem de uma outra forma. O trabalho é uma bênção. O que aconteceu foi que o pecado ele vai corromper o trabalho, assim como ele corrompeu todas as áreas da nossa vida. Então, o protestantismo, ele parte do pressuposto que o trabalho é uma bênção e o trabalho, ele dignifica o homem, e o trabalho serve para nos fazer crescer, porque eles viram que Deus foi o primeiro que trabalhou. Porque se o trabalho fosse uma maldição, então Deus, ele seria um amaldiçoado, por acaso? Essa era a ideia dos primeiros reformadores, ok? Vocês conseguiriam perceber qual é a diferença? Com isso, você vai ter, por exemplo, lá em Genebra, se não me engano, Genebra, alguém me corrija aí, eu acho que é Genebra, que o Calvino, que foi um dos caras lá, e eles montaram um sistema baseado em cima do trabalho, a partir do ponto de vista de que o trabalho é uma bênção. E quer saber por que a Suíça virou a Suíça? Por causa desse conceito. Tá? A Alemanha virou a Alemanha por causa desse conceito. Então, os países que eram protestantes, eles acabaram prosperando, eles acabaram se desenvolvendo porque eles tinham que, não, nós vamos trabalhar porque isso é algo que Deus nos deu para fazer. E nós vamos fazer isso da melhor forma possível. Okay? Não que os alemães são melhor do que os outros, desculpa. Mas, simplesmente, na cabeça deles, eles colocaram isso dizendo que o trabalho não é uma maldição. Isso foi mudado e isso mudou não somente a questão econômica, mas de toda uma cultura, ok? Então você percebe isso, existem estudos sociológicos a respeito disso, Max Weber principalmente, fala sobre essa questão da ética do protestantismo baseada em cima do trabalho como uma bênção. E por isso que nós temos determinados países com maior prosperidade do que outros que têm um outro tipo de pensamento. E a base disso está em cima do próximo versículo, do versículo que virá. E eu estou dizendo isso para que o próximo versículo entre. O famoso, meu pai continua trabalhando até hoje e eu também estou trabalhando, conforme diz João 5,17. Graças a Deus que eu passei no oculista e eu consigo ver direitinho agora isso daqui. João 5,17. Meu pai continua trabalhando até hoje e eu também estou trabalhando. Com essa ética protestante, eles disseram o seguinte: Deus trabalha, o Filho trabalha, consequentemente nós trabalhamos.
Se nós não trabalhamos, nós estamos em desacordo com Deus Pai e com o seu Filho. E, logicamente, com o Espírito Santo, porque nós vemos em Atos, né, todos os atos dos apóstolos, que, na verdade, são os atos do Espírito Santo. Então, essa comunidade, vamos dizer assim, divina, está trabalhando e trabalha até hoje. E como que nós vamos parar de trabalhar ou não gostar do trabalho se eles mesmos são aqueles que originam o trabalho e continuam fazendo até hoje, até hoje, até hoje. A queda do homem, ela é interessante porque aí que está toda a base. Quando nós pensamos qual é a diferença entre esses dois pontos de vista, o trabalho como uma maldição ou o trabalho como uma bênção. E eu já creio que você já deve ter falado sobre isso, mas uma das coisas que nós percebemos é de que o trabalho, na verdade, ele traz a queda traz algumas consequências, e uma delas é que desestruturou fisicamente o ser humano. E você vê isso por quê? Porque a partir da saída do Éden, o homem começa a se deteriorar. Tá? Depois de 800 anos, o Adão já estava meio acabadinho. Mas para quem ia viver eternamente, né, meu amigo, 800 anos já é praticamente um logo ali. Né? Para alguns aqui é os seus 30 anos. Okay? Então, o Adão ele vai se deteriorando fisicamente. Essa é a primeira parte, vamos assim dizer, da maldição. Outra coisa que foi um problema, pensando em termos de trabalho, é o antagonismo da própria natureza. Porque quando ele está lá no jardim, parece que todas as coisas cooperam para o bem do Adão e da Eva. Tudo está bem. Eles só precisam fazer o quê? Colher, cuidar, dar uma tapeada aqui, uma arrumada ali, né, fazer um puxadinho, tal, uma horta e tal, e tudo, a terra produzia tudo. Mas o pecado traz espinhos, abrolhos e traz outras coisas. Então, parece que não é somente o pecado que entrou no ser humano, que deixa o corpo dele se debilitar ao longo do tempo, mas a própria natureza entra em ressonância com isso e também traz problemas para ele. Então, são duas coisas, um fator interno, que é o próprio corpo, e o fator externo, que começa a agir sobre ele. Tá? E isso traz fadiga que antes ele não tinha. Se antes ele estava tudo bem, não tinha muito trabalho, não se cansava, podia fazer muitas coisas, agora ele está mais ou menos como algumas pessoas aqui já, né, puxando o ar, tentando ver se consegue fazer o próximo dia render. Tá? Então o Adão ele vai nessa decrescente. Outra questão que acontece é que quando ele sai do Éden, ele vai ter que buscar uma solução sem Deus. Por quê? Porque ele não está mais no paraíso, ele não está mais dentro do jardim do Éden. Ele está abandonado, ele está órfão desse Deus. Deus deixou de ter comunhão com ele. Ou melhor dizendo, ele que deixou de ter comunhão, mas tanto faz, nesse momento existe uma orfandade dessa humanidade. E meu amigo, qualquer coisa fora de Deus é um problema. O trabalho também. O trabalho também vai ser um problema para ele, porque vai ter que se suprir de alguma forma, né, sem a bênção de Deus. Ele não está mais no jardim, e esse é um problema. E aí que começa toda a questão de que o trabalho se torna um fardo. É pesado aquilo, ele vai ter que arar a terra, ele vai ter que cuidar dos animais, ele vai ter que esperar as coisas darem resultado. E não somente isso, aí nasce a agricultura, nasce a pecuária, porque o homem tem que tomar conta agora da situação. Antes, parece que ele não precisava se esforçar tanto, agora ele tem que. E aí, nós vamos para a grande questão. Você, por acaso, voltando agora para alguns 1000 anos depois, você já se sentiu dessa forma, né, com o seu trabalho ser sem sentido? Ser sem sentido, ótima essa frase. Você já sentiu desânimo, né, sem resultados, um fracasso completo? Alguns não, alguns são tão bons que eles se acham o máximo, mas a maioria aqui já se sentiu frustrado ou um fracasso no momento. Estou vendo umas cabecinhas, estou vendo umas cabecinhas levantando, balançando assim, ninguém fazendo isso daqui não. Um momento ou outro você estava lá, no seu emprego, e você pensa, rapaz, o que eu estou fazendo aqui, perdendo tempo na minha vida, trabalhando para que o cara fique rico e eu aqui ganhando esse salário mínimo. Tá, fui só eu que passei esse pensamento algumas vezes lá dentro da empresa, só eu, né? Gente, eu também trabalhei, não fui pastor sempre.
Quem entendeu, entendeu. Quem não entendeu, deixa eu falar. Tem gente que acha que pastor não trabalha, mas o que mais colhe frutos no meio desses espinhos e desses abrolhos são os pastores, mas tudo bem. Mas a gente sente isso. Tá? Quantas vezes você já não levou aquela bronca do cara lá do setor, o chefe lá do setor, e você olha assim e diz assim, cara, para que eu estou aqui para pagar para esse cara aí? Vou embora disso daqui. Não nasci para isso, eu mereço mais do que isso. Na verdade, talvez você até mereça mais bronca do que isso, porque a gente acaba fazendo bobagem muitas vezes. Né? Você já sentiu frustração, apatia? Eu poderia fazer essa lista ficar enorme aí. Só que aí eu ia fazer o quê? Eu ia fazer o contrário, né? Aí a pregação, em vez de colocar você para cima, ia jogar para baixo. Quando você começar a lembrar de todas as frustrações do seu trabalho, você vai sair mal daqui. Mas não é esse o objetivo. O objetivo é que você saia para cima. Você chega amanhã no seu trabalho e diga, rapaz, cheguei hoje para arrebentar. Levantei hoje para, ganhar o meu dia e vai ser uma bênção. É esse o objetivo. No final, eu espero que você saia assim. Por enquanto, eu estou colocando vocês lá embaixo um pouco, né, para a gente se colocar no nosso lugar. Então, você já se sentiu assim, eu tenho certeza. Bom, eu não vou nem poder dar testemunho sobre isso, porque o meu testemunho ia ser tão ruim sobre essa questão de algumas broncas que eu já levei e coisas desse tipo nos trabalhos, mas uma vez, eu vou contar testemunho dos outros. Uma vez eu estava trabalhando num restaurante, gente. Já fui garçom. Garçom não, fui atendente de mesa. Vulgo garçom, né? Mas eu fui atendente de mesa. Cada história que você colhe num restaurante, você não faz ideia. Tem cada pessoa. Ser humano é a coisa mais engraçada que existe no mundo. Tá? Mas eu não vou contar as histórias engraçadas que eu vi, mas uma história que me chamou a atenção um dia. Nós estávamos ali naquele corre-corre, você tem que atender as mesas e sempre você pega o pedido aqui do cara, e era um restaurante por quilo, então a pessoa pegava a comida e geralmente a gente atendia para quê? O cara queria uma água, um refrigerante, uma cerveja, alguma coisa assim, a gente pegava o pedido e aí ia até o lugar lá do bar, vamos assim dizer, e depois tinha que trazer para o camarada. Bom, um dia... e essa era a nossa função. Um dia, uma das moças que estava trabalhando lá, aliás, um dos caras, ele passou e derrubou alguma coisa no chão, que eu não me lembro o que era, tipo, derrubou como é que se diz assim, um guardanapo, alguma coisa assim. E uma das moças, ela pegou e passou, ela olhou para o guardanapo e ela passou reto. E o patrãozinho estava lá olhando. Fim de expediente, 3 horas da tarde, porque o restaurante fecha às 3, né, porque não vai até mais tarde. Reuniu todo mundo e adivinha o que aconteceu? E aí, no outro dia, essa pessoa não apareceu mais, essa moça não apareceu mais, simplesmente foi mandada embora. Tá? Por que o patrão fez isso? Porque ele disse, olha, vocês estão trabalhando e não é só uma questão de o que você deve fazer. Nós estamos dentro de um ambiente onde que todo mundo é responsável por todo mundo, você tem que cobrir o outro. Se você não cobre o outro quando ele está precisando ou quando aconteceu alguma coisa, que confiança que eu tenho em você para fazer outras coisas? Pergunta depois se caía um alfinete no chão, se o pessoal não está se atirando em cima para pegar o troço e colocar no lugar. Até eu estava naquela, eu já mais velho, o pessoal tudo novo, e o mais velho lá, o tiozão, tiozão não também, não, eu tinha 22 anos, mas para lá. Mas é o pessoalzinho um pouco mais novo, meu amigo, todo mundo fazendo tudo que devia e que não devia lá, né? Entende? Então, essa questão, muitas das vezes, que as pessoas elas passam por frustrações, é porque elas não entendem o que o trabalho é, na verdade. E elas precisam de motivação, como esse caso aí de ser mandado embora, de possivelmente ser mandado embora, para que a gente produza alguma coisa. A gente sempre só faz as coisas na base da ameaça. Ou então porque o chefe está olhando, já vê aquela situação, está todo mundo, a galera lá sentada e tal, né? Aí quando alguém diz, ó, vem vindo o chefe, todo mundo vai disfarçar que está trabalhando? Você não fez isso nunca, né? Tá bom, me engana que eu gosto. Eu já fiz isso também. Opa, não era para falar essas coisas. Porque, na verdade, o ser humano é assim, quando ele não tem ninguém controlando, vigiando, a gente dá aquela relaxada, normal. Tá? O brasileiro, então, dá aquela miguezada, né? Faz de conta que está, mas não está, aí vai no banheiro, vai tomar uma água, faz uma coisinha aqui, e a minha esposa sempre diz, que ela é meio, assim, com essa questão de trabalho, ela é bem, né? Ela diz, de 8 horas o brasileiro deve trabalhar efetivamente umas 2, porque o resto fica no vai e vem.
E ela trabalhou numa empresa lá, quando estava no Sul, e que controlava justamente isso. Ela disse, você não faz ideia de como que o pessoal mata o trabalho. Eu disse, eu sei, eu sei. Ai, ai. Mas quando você está eu estou me entregando aqui, mas também tudo bem, né? Está sendo gravado isso? Ai, ai, ai. Quando, na internet, eu vou colocar no meu Instagram lá, coloca no Instagram, viu? Quando a gente está nesse ambiente, geralmente é difícil, né? Quando não tem ninguém te controlando, você fazer uma coisa porque você entende que aquilo é necessário ser feito. Por quê? Porque o trabalho é uma maldição. Nós crescemos numa cultura onde o trabalho é uma maldição, onde o trabalho é uma coisa ruim. O trabalho só serve para eu ganhar dinheiro, mas a gente não pensa nos frutos e no resultado de um trabalho como sendo para a glória de Deus. E é sobre isso que nós vamos falar agora no próximo slide. Uma coisa que é interessante, o Instituto Gallup fez uma enquete, entrevista, e apontou que 70% dos empregados não gostam dos seus trabalhos. Só queria saber quem são os outros 30%, né? Onde é que estão os outros 30%? Brincadeira, gente. Mas, convenhamos, né? Realmente, eu acho que isso aqui foi nos Estados Unidos, deve ter sido nos Estados Unidos, né? Aqui no Brasil talvez seja um pouco mais, mas a gente tem dificuldade do trabalho. Cara, levantar, sei lá, 5 horas da manhã. Já levantei 5 horas da manhã para ir para o trabalho lá no Sul, Rio Grande do Sul, no inverno, frio. Enfim, só a graça de Deus. 5 horas da manhã para pegar 2 ônibus. Eu ia a pé durante meia hora até a parada, pegar 2 ônibus para chegar no emprego e voltar já escuro. Uma chatice. Logo saí de lá. Eu saí, não foi eles que me mandaram, eu que saí. Eu disse, não, eu não vou ficar mais aqui. Eu tenho dignidade, gente. Ai, meu Deus, não quero nem lembrar dessa época. E o que acontece? Geralmente, as pessoas realmente são frustradas no trabalho, por algum motivo. Próximo slide. E quais são as nossas dificuldades no trabalho? Qual é a dificuldade que eu e você encontramos? A primeira coisa que chama a atenção é que o trabalho se torna infrutífero. Sabe aquela coisa que você trabalha, parece que você faz um monte de coisa e não resulta nada? E principalmente não resulta nada para você? É ou não é frustrante? Você faz um monte de coisa e você pensa assim, cara, eu estou trabalhando aqui para quê? Para o cara lá ficar rico e eu aqui pobre? É o primo rico e o primo pobre, né? E eu sou o pobre. E esse tipo de pensamento passa na cabeça de todo mundo. Se não passou na sua cabeça ainda, vai passar um dia. Que você vai dizer, rapaz, eu estou me ralando aqui para quê? Né? E eu fico pensando no caso de Adão, né? O Adão, ele deve ter olhado isso aí mesmo, ele deve ter olhado aquilo lá e disse, rapaz, esse lugar que eu estou trabalhando não é muito bom não, acho que eu vou comer aquela fruta lá. O problema é que o segundo emprego era bem pior. Devia ter ficado no primeiro emprego, fica a dica, tá, gente? Nem sempre sai do primeiro, porque pode ser que você consiga um emprego pior depois. Né? Gênesis 3 fala dos abrolhos, fala dos problemas, fala das dificuldades, ele diz que com o suor ele vai ter que pegar. Aí você diz, tá vendo, o trabalho não existia. Não, existia, só que não tinha suor. No sentido de que ele vai ter que se fadigar para conseguir as coisas. Então é muito interessante como nós temos essa ideia de que o trabalho ele não tem fruto. Não tem fruto para mim. Porque geralmente o centro sou eu. Eu sou o centro das coisas. E não é que eu estou falando que o patrão é o centro da coisa. Também, né? Porque é ele que está pagando o teu salário, né? Então, de uma certa forma. Mas eu não penso em Deus sendo o centro do meu trabalho. Como que o meu trabalho se torna frutífero para as coisas de Deus? Quando você começa a modificar isso, é interessante como também aqui muda. E a sua relação com o trabalho também muda. Mas a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. O trabalho, ele perde o sentido. Salomão, que era o cara que tinha todas as coisas, o mega, super, ultra rico Salomão, muito sábio, ele teve um momento lá que ele chegou e ele disse, rapaz, a vida não tem sentido. Se você não acha que não tem sentido, vai trabalhar lá na empresa lá né, ou então vai colocar asfalto na rua, naquele calorão do verão, para ver que a vida não tem sentido. Mas se ele que estava naquela posição viu que não tinha sentido a vida, porque a vida era só trabalho e só fadiga, imagina para aquelas pessoas que realmente trabalham e têm fadiga.
Uma das coisas interessantes que eu vi na Rússia é que, como era legal ver a igualdade entre homens e mulheres na Rússia. Muito interessante. Porque as mulheres eram pedreiros, as mulheres eram pessoas que quebravam pedras, as mulheres dirigiam os ônibus, os trólebus e tudo mais. As mulheres eram aquelas que colocavam asfalto no chão. Sabe aquela coisa do cara do... Asfalto não, pegava uma vassoura, não, mas uma espécie com um puxador, e elas puxavam asfalto. E o verãozão lá em Krasnodar, 40 graus, meu amigo. E aí eu fiquei olhando aquilo lá e disse, rapaz, olha que coisa. Né? Mas isso é um outro papo. O trabalho traz isso. O trabalho pode ser frustrante, o trabalho pode se tornar sem sentido. O trabalho se torna egoísta. Para muitas pessoas, o trabalho é uma coisa que serve para ela mesma. Não é só o patrão, às vezes o empregado também. Porque tem alguns empregados aí que gostam de trabalhar em alguns lugares porque eles podem, vamos assim dizer, usufruir de algumas coisas do trabalho. E não são poucos aqueles que, vamos assim dizer, levam emprestado coisas da empresa sem o patrão saber, né? Para não dizer outras coisas, né? Então, assim, a gente é egoísta porque a gente olha para dentro de nós mesmos. O patrão é egoísta, lógico, vivemos num sistema capitalista onde o patrão pensa no lucro. Você está pensando no lucro também de alguma forma. E nós vemos isso na pessoa de Labão. Para quem lembra da história de Labão, Labão chegou lá para o Jacó e disse, e aí, Jacó, você é meu parente, está aí, estamos juntos, né? Cara, você vai morar na minha casa, que isso? Aí se engraçou lá com a filha lá do Labão e tal, e aí ele chegou e disse, olha, a gente podia fazer um acordo aí, será que a gente pode fazer, assinar um contrato, vamos lá registrar, isso aí tudo direitinho, carteira assinada, né? 7 anos para você ter a minha filha. Aí o cara disse, não, beleza, 7 anos, estou no lucro, né? Passar o resto da vida com essa beleza, com essa maravilha aqui comigo, 7 anos passa rápido. Você tem que, né? Compensação está ótima. Só que compensação, né? O cara vai lá e diz, não, mas é o seguinte, é que eu não posso casar mais nova sem casar mais velha. Aí o cara disse, não, tudo bem, bora. Pode botar aí no pacote, a gente... Não, mas é mais 7 anos. Legal, amigo, você é dos bons, obrigado para você, né? E você vê a atitude de Labão sempre com essa ideia de explorar o próprio parente dele. Aliás, essa história de explorar parente não é nova não, né? E o outro, o trabalho revela nossos ídolos, como você vê com o jovem rico. O jovem rico, ele tem lá o seu dinheiro, tem o seu trabalho e tudo mais, e Jesus diz, vende tudo e me segue. Eu não sei aonde que ele empacou, se foi no vende tudo ou se foi no segue-me, porque as duas coisas eram difíceis. Porque um era a questão do dinheiro, o outro é a questão de eu ter que largar aquilo que talvez eu tanto goste, que é o meu trabalho, a minha vida e o meu tudo. Então, essas dificuldades que nós temos no trabalho, porque nós temos, ele se torna infrutífero, muitas vezes ele perde o sentido, se torna egoísta e revela os nossos ídolos. Porque tem tanta gente que vive sem ter como viver. Tem tanta gente que vive para o trabalho, só para isso. E o pior de tudo isso é de que vive para o trabalho, mas não para que isso se torne alguma coisa para o reino, quando se é cristão. Próximo slide. E a grande pergunta é como responder a essas questões. Como encontrar satisfação no trabalho por meio do Evangelho? Posso encontrar sentido e servir as pessoas em um ambiente de trabalho voltado para a competição e lucros? De que forma o Evangelho impacta positivamente a nossa vida profissional? E por isso você vai passar para o próximo slide agora. Isso, muito bem. Respondendo algumas perguntas bem do modo mais prático. O trabalho se torna infrutífero? Ok, mas Deus é o criador do próprio trabalho. Portanto, Ele pode restaurá-lo assim como Ele restaurou a sua vida. Quando você encontrou a Cristo e você teve restauração na sua vida espiritual, na sua vida familiar, na sua vida sentimental, na sua vida espiritual, Ele também quer e tem um projeto de restaurar todas as coisas, inclusive no seu trabalho.
A sua mente ser restaurada para a visão de trabalho de Deus e não para a visão de trabalho desse mundo, porque são coisas completamente diferentes. Uma coisa é o trabalho para esse mundo, outra coisa é a visão de Deus para o trabalho. Então, o que eu quero pedir para vocês é que vocês pensem de como Deus vê o trabalho e como que isso pode transformar a sua visão de trabalho. Tá? Outra questão também é que quando nós estamos fazendo as coisas para Deus, o trabalho traz resultados. É interessante, quando você tira o foco do problema e coloca o foco na solução, as coisas mudam completamente de sentido. Porque se agora, amanhã de manhã, provavelmente, quando você for trabalhar, você pensar assim, eu vou entrar nessa empresa, eu vou entrar nesse ambiente de trabalho, eu vou começar a fazer a tal atividade para que Deus seja glorificado e de alguma forma isso possa render louvores para Deus, as coisas vão mudar. O trabalho não, a exploração talvez não, mas sabe quando você se sente alegre por você estar fazendo alguma coisa para Deus? E aí eu digo uma coisa para vocês, missões não começam lá do outro lado do mundo, missões começam exatamente no meu trabalho, porque é ali que está o verdadeiro trabalho. É ali que as coisas começam. É onde eu estou que o reino de Deus está sendo implementado. O trabalho é a forma pela qual, a forma mais nítida de como Deus está implementando o reino dele. Porque Deus está trabalhando, o Filho trabalha, o Espírito Santo trabalha, eu como filho dele também trabalho. Restaurar coisas. Você é agente de restauração de Deus no seu trabalho. Se nós tomamos essa perspectiva, as coisas podem mudar. E talvez, de alguma forma, o seu trabalho não vai ser tão chato como realmente ele é. Na sua perspectiva, as coisas vão começar a mudar. Próximo. O trabalho perde o sentido? Mas Deus dá sentido ao trabalho. A coisa mais difícil que nós podemos fazer na vida, ela pode ser satisfatória quando nós fazemos para Deus e com Deus. Qualquer coisa que vocês façam, quer comer, quer beber, quer respirar, quer andar, quer trabalhar, façam tudo para a glória de Deus. É isso que o apóstolo Paulo diz. Ele não diz trabalhar, mas ele diz façam tudo, e esse tudo está o trabalho. Né? Ele traz satisfação quando encontro em Deus a minha identidade. Isso é interessante, por quê? Porque se o pai trabalha e eu sou filho dele, então eu tenho uma identidade igual ao do pai, consequentemente eu não sou uma pessoa preguiçosa, então eu encontro na minha identidade, que está em Deus, que é um Deus de trabalho, um trabalhador que vai fazer as coisas apesar de tudo. Quando Deus criou todas as coisas, Ele não pensou assim, rapaz, eu vou criar tudo e vai ser tudo muito perfeito, lindo e maravilhoso, eu não vou ter trabalho nenhum, no sentido de cuidar disso aí depois. Se Ele pensasse assim, Ele não tinha criado o universo. Olha a confusão que a gente fez para Ele. Você acha que a gente não está dando trabalho para Deus? A gente deu o maior trabalho que poderia dar para Ele, que é levá-lo a trazer o seu filho aqui para essa terra. Isso foi um trabalho. E Ele trabalhou durante milhares de anos para preparar o mundo para a chegada de Jesus. Ou vocês acham que foi tudo uma coincidência o que está aqui escrito aqui? Ele não sabia o que estava acontecendo. Se Ele trabalhou, apesar dos frutos do trabalho dele, aparentemente trazer coisas ruins, por que a gente não pode também fazer dessa perspectiva o trabalho, mesmo que eu não veja os resultados, mesmo que as coisas não sejam como eu quero, mesmo que a gente fazer as coisas para a glória de Deus. Próximo. O trabalho se torna egoísta. Não, o trabalho deve ser uma face altruísta, deve ter uma face altruísta. A pior coisa que tem é você estar no trabalho e pensar só em você. Se você entrar nessa de que o único que importa no trabalho é você, então você está olhando só para o seu umbigozinho lá. E aí a coisa vai ficar ruim mesmo. É que você não conhece o cara que trabalha do meu lado. Não conheço, Deus conhece, mas Deus te colocou ali para algum propósito. E colocou aquele cara que é tudo isso que você pensou agora na sua cabeça, por algum motivo. Você nunca vai encontrar um trabalho 100% legal.
O meu é bem legal, mas às vezes também tem uns problemas. Eu quero dizer para vocês que nós precisamos procurar esse propósito em Deus. Qual é o propósito no seu trabalho? Porque eu não sei no que você trabalha, tenho a menor ideia. Algumas pessoas sim, mas em geral eu não sei. Então, para pensar, não tem como dizer para você, o propósito do seu trabalho é esse. Não, você vai ter que buscar em Deus e saber qual é o propósito. Você já parou para pensar que existe um propósito no seu trabalho? E que você está lá para alguma coisa? Não está lá de graça? Claro, está recebendo, né? Próximo. E por fim, nós somos criadores de cultura. Ou eu crio uma cultura cristã de trabalho no meu emprego, e eu vou trabalhar dar o meu máximo para que isso aconteça, essa perspectiva de que o trabalho não é uma maldição, mas o trabalho é uma bênção. Eu tenho que estar lá no meu trabalho criando esse tipo de atmosfera. Eu crio cultura, você é criador de culturas, microculturas dentro do seu emprego, mas você tem que criar cultura. Porque enquanto você não está criando cultura, o outro que é o fofoqueiro, o outro que é o traste, o outro que é o sem vergonha, ele está criando cultura lá, no seu trabalho, no seu ambiente de trabalho. Mas também há momentos que quando você não pode criar cultura, você tem que pensar na segunda hipótese. Sair daquele ambiente. Se você ficar lá, é para criar cultura cristã. Não é nem cultura gospel, né? Não é ficar colocando hinos de louvor lá. Não, para com isso. Se tem uma coisa chata, é crente chato, né? Não, rapaz, dá até um troço. Trabalhar com crente é difícil. Você não quer trabalhar com crente às vezes. Muitas vezes, quase sempre. Por isso que trabalho de pastor é difícil, viu? Só trabalho com crente quase. Ou a gente cria uma cultura lá, começa a criar uma cultura, ou a gente tem que sair. Simples assim. Se eu não estou lá para criar essa cultura cristã, uma cultura de Deus, então eu não tenho função nenhuma lá. Mas você não sabe qual é o meu salário. Não sei também, não tenho importância para isso, não tem importância para mim. A minha questão é, você está lá para criar cultura ou não? Está certo que o salário ajuda a criar uma cultura, né? Ou cultura, dependendo, já você fica até alegre de manhã, né? Você não vê a hora de ir para o trabalho. Mas se você não estiver satisfeito e você não tem ambiente para criar cultura, que eu acho difícil, mas acontece, você não tem, talvez a melhor maneira, o melhor momento é sair. E eu não estou dizendo para você sair, amanhã pedir para sair. Eu estou dizendo para você, analise. O trabalho rende glória ou não rende glória? Eu estou lá fazendo alguma coisa ou não? Se eu não estou fazendo nada lá, então talvez é a hora de eu sair e ir para outro, onde eu possa fazer alguma coisa. Mas sempre lembre que tem aquela história, né? Uma coisa é o paraíso, outra coisa é o lado de fora do paraíso. Também tem que ver onde é que nós estamos aqui. Próximo. O trabalho, então, dignifica o homem, e essa é uma das correntes do protestantismo. Né? O trabalho demonstra nossa semelhança com o Criador, que é a imagem de Deus. E aí tem alguns exemplos, né? Deus na sua criação, ele tem essa questão da criação, criatividade, inventividade, não sei nem se existe essa palavra, coloquei aí, capacidade, força, autoridade, habilidade, conhecimento, competência, responsabilidade, compromisso e cuidado. Tudo isso são características de Deus no trabalho, que deve ser a minha e a sua característica lá no meu trabalho, na segunda-feira de manhã, quando a coisa realmente acontece, porque domingo é fácil ser crente, quer ver na segunda-feira de manhã. Próximo. Meu pai continua trabalhando até hoje e eu também estou trabalhando. Próximo. As conclusões que eu chego com vocês, espero que vocês tenham chegado a essa conclusão, são esses 4 pontos aí. O trabalho procede de Deus, o pecado tornou-o frustrante, Cristo restabelece todas as coisas e o trabalho é ressignificado por Jesus. Sabe o que isso aqui é? As 4 leis espirituais do trabalho. Para quem conhece as 4 leis espirituais, sabe que é isso daqui. Mas é de uma nova perspectiva. As 4 leis espirituais, para quem não conhece, diz o seguinte, tá? Deixa eu ver se eu me lembro agora. Deus criou todas as coisas, tá bonitinha, linda e maravilhosa, estamos aí, somos frutos disso aí, né? Deus criou, nos criou. O pecado veio,
destruiu tudo. Jesus veio para restaurar o homem, né, a comunhão com Deus, tirar do pecado e levar até Deus novamente, e nós temos que aceitar e nós temos que transformar as nossas vidas vivendo-a, né, continuamente agora em Cristo. Essas basicamente são as 4 leis espirituais de uma forma um pouco mais adaptada. Mas aqui você tem as 4 leis para o trabalho, que são a mesma coisa. Deus criou o trabalho perfeito, o pecado veio destruir, Jesus veio para restabelecer, e agora você vai ter que viver a coisa de uma maneira verdadeira na segunda-feira de manhã, onde que tudo começa. Para alguns começa em outros dias. Prontos para o trabalho? Eu quero que você saia daqui hoje pensando, meu Deus, como que eu posso criar uma cultura cristã no meu trabalho? Essa é a tarefa de vocês entre hoje e amanhã de manhã. Você não sabe a tranqueira, eu não sei, mas eu conheço algumas tranqueiras por aí. No ambiente de trabalho, eu tenho que ser aquilo que Deus quer que eu seja. Crie. Porque, volta no anterior, você vai ter que ser no seu trabalho, o anterior. Aí. Criativo, você vai ter que ter ideias, capacidade, força, autoridade, habilidade, conhecimento, competência, responsabilidade, compromisso e cuidado no seu trabalho. Assim você estará refletindo a glória de Deus lá. Às vezes, até mesmo sem falar, mas você está mostrando o Deus que você segue. Isso é o que o Deus deseja no seu trabalho.